Boa tarde a todos e todas. É com muito prazer que nós estamos iniciando este evento, que nós denominamos de webinário de pesquisa em educação, e, em especial, nós estamos iniciando com os webinários de pesquisa focados para o letramento acadêmico, e temos a honra de ter dois convidados aqui, que, na verdade, um convidado é nosso membro do colegiado de práticas do nosso departamento, que é o doutor Hércules Toledo Correia, e a doutora Maria Amélia Dalvi, da Universidade Federal do Espírito Santo, e os dois vão prosear aqui conosco nessa mesa virtual sobre leitura, escrita e outras estratégias para o desenvolvimento de habilidades acadêmicas. E, inicialmente, então, eu agradeço, em especial, o Hércules vai fazer isso também, daqui a pouco, a professora Maria Amélia, porque, por ser uma referência na área, por estar provocando grandes discussões acerca do trabalho que ela tem feito, e está vindo aqui conversar conosco sobre as instigantes reflexões sobre os estudos e postagens nas redes sociais digitais. Muito obrigada, né? Antes de passar para vocês dois prosearem aí, e a gente está muito ansioso, eu vou falar um pouquinho sobre a ideia desse webinário, em todas que começaram, todos os outros webinários, nós vamos falar disso novamente, né? Esta é uma ideia que surgiu para a gente discutir sobre a pesquisa qualitativa, focando nas suas diferentes vertentes, desde metodologias da pesquisa qualitativa, os saberes docentes que envolve, as narrativas docentes, a questão da pesquisa como improviso, todas estas ideias e outras, muitas mais, a gente vai estar discutindo nos webinários, né? É uma longa programação, nós vamos ter 15 webinários previstos, com eixos da tendência da pesquisa e educação, linhas da pesquisa e o letramento acadêmico. Portanto, ele está preparado para ajudar os nossos alunos do Departamento de Educação e Tecnologias nas nossas graduações, na nossa especialização no curso de práticas, e para todos os outros estudantes do Brasil que querem aprender um pouco sobre a tessitura de uma escrita acadêmica, né, e, ao mesmo tempo, se inebriar de novas possibilidades com a ajuda de grandes profissionais na área que têm estudado isso. Nós convidamos pessoas que são referências, que têm muitas publicações, e essas pessoas aceitaram o nosso convite. Portanto, nós vamos ter grandes nomes aqui, como nós temos hoje, né, a professora Maria Amélia, que vai coroar a nossa abertura, né, com a presença dela nessa aula, tá certo? Então, eu não vou me delongar muito, mas nós vamos passar, no final dessa semana, todo o folder da programação, e como é que vai ser, essas salas todas, esses webinários vão estar disponíveis numa sala que nós temos no nosso departamento, que chama UFOP Aberta. Por meio da UFOP Aberta, nós vamos disponibilizar os links dos webinários e os questionários que nós vamos fazer para que as pessoas que estão tendo acesso possam responder sobre esses questionários e acessar o seu certificado de participação. Tudo isso vai ser explicado, e essa plataforma é autogerida, né? E também é uma plataforma de autoinscrição que a gente vai estar colocando na plataforma e vai disponibilizar para vocês. Nesse sentido, a gente espera, com isso, contribuir, e é o que a gente vai fazer, para disseminar o conhecimento e colaborar para que a prática da escrita seja feita com mais tranquilidade, que doa menos, que nos possibilite novas escritas e novas produções. Eu agradeço às pessoas que estão presentes, porque nós vamos, se não estão presentes agora, vamos acessar depois. Nós temos os nossos estudantes que ainda vão se inscrever do curso de pós-graduação e especialização em práticas pedagógicas, os nossos estudantes do curso de licenciatura em pedagogia, em geografia, em matemática,
e todos os outros de pós-graduação que vão poder acessar, né, e outras pessoas interessadas, porque eu gostaria de dizer que esse projeto nosso não tem a ver só também com a ideia de um pesquisador que quer escrever o seu texto final, mas tem a ver com a formação de um professor que queira se tornar pesquisador da própria prática, escrever sobre isso. Então, nesse sentido, a gente é um projeto que alarga as possibilidades, né? Então, muito obrigada, sejam bem-vindos todos vocês que estão presentes conosco, que vão ver essa live depois, e professora, muito obrigada por ter aceito o convite, professor Hércules, por mediar essa prosa bem legal que vamos começar agora. Com vocês. Obrigada. Obrigado, professora Márcia, né, pelo convite, pela oportunidade de participar aqui desses webinários, né, de começar esse trabalho. Quero agradecer ao Gilberto e ao Roger, que são nossos técnicos, que estão aí firmes, nos auxiliando, e, né, principalmente o aceite aí, né, agradecer a Maria Amélia Dalvi, que aceitou o nosso convite para a gente iniciar esses bate-papos, né, hoje com a temática leitura, escrita e outras estratégias para desenvolvimento de habilidades acadêmicas. Além do público-alvo que já foi citado aí pela professora Márcia, né, os nossos alunos do curso de pedagogia, modalidade EAD, principalmente os dos últimos períodos, né, que vão produzir os seus trabalhos de conclusão de curso, os alunos dos cursos de especialização que a gente tem no SEAD, principalmente de práticas pedagógicas. Eu quero também chamar a atenção que essas perguntas as questões que serão levantadas aqui, foram pensadas também nos alunos que eu tenho de leitura e produção de textos acadêmicos, práticas de leitura e produção de textos acadêmicos, de cursos de exatas aqui na Universidade Federal de Ouro Preto. Bem, a professora Maria Amélia Dalvi é licenciada e mestra em letras e doutora em educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, 2001-2010, realizou estágio pós-doutoral junto à Universidade Federal de Goiás, 2015-2016, com um período no exterior. Ela foi professora da Educação Básica de 2003 a 2009 e desde 2010 atua no Magistério Superior na UFES, né? Fundou e coordena um grupo de pesquisa interinstitucional em literatura e educação e recebeu o selo altamente recomendável para o livro infantil, que é concedido pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a FINILIGE, pelo livro No Cangote do Saci, Lendas do Brasil. A professora Maria Amélia Dalvi tem também tem trabalhado, né, em projetos e programas para o livro, a leitura, a literatura e a formação de professores. Eu preparei aqui, Maria Amélia, algumas questões, né, para a gente conversar, principalmente, né, com base numa série de postagens que você tem feito desde o final de 2020, né, no Instagram, e que tem feito aí, né, bastante sucesso, né? São cards, né? Um conjunto de... a cada, né, postagem você coloca um conjunto de 10 cards com reflexões sobre, né, leitura, escrita e essas estratégias de estudo, né? Então, agradeço, é um prazer, né, poder conversar com você sobre esse tema que tanto nos interessa, né? E né, eu gostaria de começar conversando sobre o seguinte, né? Quem observa o seu currículo, né, tem a impressão de que você construiu, né, uma carreira, uma trajetória acadêmica meteórica, né, e bem seguidinha, né, de 2001 a 2010, né, voltando aqui, 2001 a 2010, com essa graduação, mestrado e doutorado, né? Conta para a gente, então, um pouquinho como é que foi essa sua trajetória e o seu ingresso no ensino, na educação superior aí na UFES.
Bom, boa tarde, Hércules, querido colega, né? Uma alegria muito grande ter sido lembrada. Agradeço muito a você, a Márcia, Ambrósio, a toda a equipe, né? Os técnicos, os servidores, os estudantes, as pessoas todas que estão nos acompanhando. É uma honra para mim, muito grande, estar aqui participando dessa atividade de extensão. Né? A gente sabe que há uma integração na universidade, né, entre ensino, pesquisa e extensão, e eu acho que atividades como essa, que têm o potencial de atingir não apenas ao público interno da instituição, mas principalmente ao público externo, né, talvez a gente, como universidade, tenha demorado um pouco a entender a importância dessas atividades, né? Então, toda vez que uma instituição se lança a esse desafio, né, aprender a mexer com novos formatos, novos suportes, né, a fazer esse trabalho de divulgação, eu fico muito feliz e quero agradecer e parabenizar você e a toda a equipe, todos os colegas. Bom, você me perguntou sobre o meu percurso formativo, né? Eu acho, Hércules, que o que foi decisivo para mim foi uma coisa que aconteceu antes do meu ingresso no ensino superior, que foi o fato de eu ter começado a participar do movimento estudantil por volta de 14, 15 anos de idade, né, não como líder, não como cabeça, mas de ter me aproximado, e isso me deu uma consciência de classe muito grande, que era o quê? De que pessoas que vinham de famílias como a minha, que não era uma família rica, né, que não era uma família que podia bancar escolas caras, né, que não podia me dar assim, um ano para passear na Europa para pensar o que eu queria fazer da vida, né? Então, tendo vindo, né, de uma família assim, né, de avós que foram imigrantes com muita luta, com muita dificuldade, né, e depois meus próprios pais que não tiveram oportunidade de ter uma escolarização assim avançada, prolongada, etc. Então, o fato de eu ter entendido isso, né, e ter percebido que isso na sociedade brasileira não era uma exceção, que a minha situação não era exceção, era uma regra geral, né, que a maioria das pessoas que estavam chegando no ensino médio, né, na minha geração, né, vinham de famílias cujos pais, cujos parentes tinham estudado até o ensino fundamental, quando muito chegado até o ensino médio, às vezes sem nem conseguir completar, né? Então isso me deu um senso de responsabilidade muito grande, né? De que assim, olha, eu cheguei até aqui e eu vou ter que fazer muito esforço para continuar aqui, né? E para assegurar que outras pessoas da minha família, outras pessoas da minha classe possam continuar chegando, né, a esse lugar. Então, eu tive o privilégio de estudar numa escola técnica federal, no ensino médio, né, no Instituto Federal daqui do Espírito Santo, e ali, quando eu entendi, então, essa situação da educação brasileira, né, tomando contato com colegas mais velhos, mais experientes, né, que participavam de movimento social, e eu vim de uma família totalmente, num certo sentido, totalmente alienada politicamente, assim, que não, né, claro, a gente valorizava a importância da educação, etc., mas não tinha essa consciência de classe tão aguçada, né? Então, ter chegado ali, entendido essas coisas, foi muito decisivo. E aí, nesse sentido, eu coloquei claramente para mim que uma vez que eu tivesse acesso ao ensino superior, eu ia agarrar essa oportunidade e não ia soltar por nada, né? Então, eu acho que, na verdade, talvez tenha sido até um pouco de desespero, sabe? Assim, de medo de não poder continuar estudando, né? De medo de aquela oportunidadezinha que tinha chegado para mim, que tinha chegado para os meus primos da minha geração, de que aquela oportunidade precisava ser aproveitada, né? Então, acho que basicamente foi isso que foi muito decisivo. Então, quando eu passei no vestibular, né, e tive a oportunidade de começar o meu curso de licenciatura em letras, né, eu disse, agora ninguém vai me tirar daqui, sabe? Então, eu trabalhava, né, eu estudava e trabalhava, comecei a trabalhar com 14 anos de idade, e aí, nesse sentido, me organizei muito para poder dar conta dessas demandas, né? De estudar de manhã, de ir para a aula às 7 da manhã, sair da aula, né, no horário do almoço, almoçar. Aí eu fazia um estágio à tarde, um estágio à noite, saía do estágio
da noite, 10 horas da noite, né? Fiz esse percurso que é comum a tantos universitários brasileiros, de trabalhar em shopping, de trabalhar em estágio ganhando muito pouco, etc, etc. E aí sair 10 horas da noite, pegar 2 ônibus para chegar em casa já quase, né, perto de meia-noite, para tomar um banho, comer qualquer coisa, para no outro dia acordar cedo de novo para pegar o ônibus e ir para a faculdade novamente. Então, tendo vivido esse percurso, né, como filha da classe trabalhadora, eu vi assim, que se eu, em algum momento, eu rompesse o vínculo com a universidade, ia ser muito difícil voltar. Então, eu decidi assim, olha, eu vou fazer a graduação e eu vou emendar, eu vou fazer o que for possível para eu não sair, porque eu sabia que se eu saísse, se eu me desconectasse da universidade, a minha chance de voltar era pequena, né? Claro que no conjunto da sociedade brasileira, o fato de eu ter tido uma família que sempre me apoiou a estudar, mesmo com todas as dificuldades, né, de ter tido uma mãe com esclarecimento, etc., tudo isso me favoreceu mais do que favorece a grande parte dos brasileiros. Mas, né, comparativamente com quem tem todas as facilidades para estudar, não foi fácil. Então, eu acho que foi essa consciência que, desde cedo, me empurrou para, como você disse, emendar. Né? Então, eu fiz a graduação, quando eu estava no último período da graduação, já fiz uma disciplina como ouvinte, né, como aluna especial, agora eu não lembro o nome, no mestrado, me preparei para a seleção do mestrado, né, com as dificuldades que a maioria de nós enfrenta, né, de não ter, por exemplo, uma língua fluente, né, de ter que se virar para aprender inglês para passar na prova de proficiência, né, mesmo tendo estudado um pouquinho durante o período de escola, mas com o maior medo de não ser o bastante para passar na prova de proficiência, né, enfim, esses percalços que a maioria de nós talvez tenha vivido, né, e aí fiz a prova para o mestrado, fiz o meu mestrado e decidi, né, que ia fazer o possível para emendar e fazer logo o doutorado também. Então, foi por isso que meu percurso foi, como você disse, né, de 2001 a 2010, passei ali aqueles 10 anos na UFES. Durante esse percurso, eu fiz concurso para professora na rede básica, né, trabalhei em escolas particulares, etc., porque, infelizmente, né, não pude me dedicar integralmente apenas à pós-graduação. E aí, quando eu estava no início de 2010, né, eu estava no doutorado ainda, surgiu um concurso na UFES para minha área, né, era pedindo justamente a licenciatura em letras e o doutorado em educação, e eu, incentivada, né, por colegas, por professores, etc., pensei assim, eu acho que eu vou fazer a inscrição e vou ver como é que é. Na verdade, eu fiz o concurso pensando em adquirir experiência, né? Eu queria passar pela situação de fazer um concurso público na universidade pública, para ver até se, né, se eu tinha alguma chance, sei lá. E aí eu fiz, e eu tracei uma estratégia assim, muito focada de estudo, né? Passei um período muito profundamente dedicado àquilo, e que como é de se esperar, né, foi uma preparação muito exigente, como sempre é para todo concurso em universidade pública, né, e felizmente consegui ser aprovada em primeiro lugar. E aí, por conta disso, quando saiu a nomeação, né, do meu concurso, eu tive que defender a minha tese de doutorado, e acho que tem uma coisa que aconteceu no meu caso específico, acho que é relativamente rara, que foi eu ter defendido a tese já estando aprovada no concurso. Então, o que eu fiz? Eu defendi a tese no último dia que eu tinha, nos últimos dias que eu tinha para tomar posse. Então, eu defendi a tese de manhã, saí da tese, a defesa terminou, era 1h, 1h e pouco, quase 2h da tarde, e aí já fui lá e já tomei posse na minha vaga de concurso. Então, eu não tive, desde que eu entrei na UFES, eu não tive, acho que nem um dia desvinculada da universidade, né? Do primeiro dia, que foi dia 5 de maio de 2001, né, até hoje, acho que eu nunca rompi o meu vínculo com a universidade. E aí você me pergunta, isso é o quê, né? Eu acho que é consciência de classe e desespero, né? medo, né, de que esse direito, né, ao conhecimento, ao estudo, né, que isso de alguma maneira pudesse escapar das minhas mãos, né? Então eu acho que
que a minha resposta para a sua pergunta, acho que é essa. Maria Amélia, que depoimento lindo, emocionante, né? A Márcia que está aí nos acompanhando, acho também que deve ter ficado, né, bastante impactada, né, Márcia? Sim, muito, 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 porque vai ao encontro, inclusive, do que a gente propõe para frente. Mabel vai gostar de ver isso, porque ela vai falar das narrativas docentes na próxima, né, na terceira live, vai ser essa discussão bacana. Estou aqui, assim, muito emocionada. E enquanto a Maria Amélia falava, Márcia, eu fiquei me lembrando aqui, eu costumo brincar, Maria Amélia, com os meus alunos, de que na universidade a gente só entra, a gente não sai da universidade. Principalmente quem está nos últimos semestres e começa a colocar, no último semestre faltam 100 dias, 50 dias, eu brinco, eu entro em sala de aula falando assim aqui, gente, mas universidade a gente não sai, não, a gente só entra, né? Eu também entrei em 1985, na Isso minha mesmo. graduação, e nunca mais saí da universidade, né? É isso, mas maravilhosa. Começamos muito bem, né, Márcia, o nosso bate-papo aqui, né? Com certeza, muito bem. Então, continuando, né, eu já fiz referência à sua série de postagens no Instagram, e aí, Maria Amélia, eu queria que você falasse um pouco, né, como é que surgiu essa ideia, porque eu já tenho, né, o que eu estou fazendo é remeter os alunos diretamente para o seu Instagram, né? Eu tinha pensado inicialmente em salvar aqueles posts e colocar na plataforma, mas depois eu falei, não faz sentido isso. É bom que, né, as pessoas já tenham acesso direto às suas postagens, né? E aí eu queria que você falasse um pouco como é que surgiu essa ideia e também falasse, né? Porque eu que tenho te acompanhado aí nas redes sociais, a impressão que eu tenho é de que seu dia tem 30 horas ou então 36. O seu dia não tem só 24 horas, né? E mesmo assim, acho que você não dorme as suas 6 horas de sono que você teria direito, não. Fala um pouco para a gente dessa sua forma de trabalhar tão incansável. Então, eu acho engraçado porque eu acho que veio muito, né, desse fato de ter, desde muito novinha, começado a trabalhar e estudar, e isso me deu uma consciência sobre a preciosidade do tempo, né? Então, claro, eu não estou falando que ninguém tem que se organizar como eu faço, mas eu procuro não desperdiçar, assim, o meu tempo, né? Todos os convites que me chegam à mão, coisas, eu penso se aquilo está conectado com o que eu realmente quero fazer, com o que é importante para mim, né? E eu decidi que, tendo tido a oportunidade de estudar, de que eu dedicaria a minha vida, né, de trabalho a viabilizar que, na medida dos meus limites, né, que eu ajudasse outras pessoas também a terem esse acesso, porque eu entendo que quando a gente fala de educação, a gente está falando de um projeto de formação humana para uma sociedade, né, para a sociedade que a gente quer, né? Então a gente tem que ter um olho no presente, no hoje, mas a gente tem que ter um olho no futuro, né? Quem são as pessoas que nós vamos precisar para a sociedade que a gente quer construir juntos, né? E aí é por isso que a função do professor é tão importante, e por isso que eu decidi ser professora, e por isso que eu continuo sendo professora, né? Então, tendo em vista que o trabalho que eu faço, ele não é um trabalho para mim, ele não é um trabalho só para no final do mês eu receber meu salário para pagar meus boletos, né? Tendo em vista que ele se articula um projeto de emancipação humana, um projeto de sociedade, um projeto dos seres humanos que eu penso que são necessários para esse projeto de sociedade, né? Que eu procuro aproveitar o meu tempo o melhor que eu posso e fazer com todos os limites que eu tenho, e eu reconheço muitos dos meus limites, mas com todos esses limites fazer o melhor que eu dou conta, né, nesse tempo. E uma outra coisa que foi muito importante para mim, né, durante muito tempo da minha vida eu ficava sofrendo quando eu percebia que eu cometia um erro, né? Então, por exemplo, se eu escrevesse um trabalho para entregar para o professor, e aí depois, quando eu chegasse em casa, eu percebesse que aquele trabalho ficou com um parágrafo que
estava problemático, ou com um erro de pontuação, ou sei lá, o que, nossa, aquilo eu sofria 2, 3, 4, 5, 10 dias com aquilo. E eu, depois de muita terapia, sabe, Hércules, eu aprendi que é mais importante o que a gente faz, ainda que com defeitos e problemas, do que o melhor plano, o mais mirabolante, a melhor ideia do mundo que a gente não põe em prática, que a gente não executa. Então, eu decidi que, com as condições objetivas que eu tenho de tempo, de capacidade intelectual, de tudo, eu ia fazer o que estivesse ao meu alcance. Então, toda vez que alguém me pede alguma coisa, me pede um texto, me pede para dar uma aula aberta, me pede para participar de uma live, me pede uma indicação bibliográfica, me manda alguma demanda por e-mail, se eu puder, se eu tiver condições humanas, eu aceito, eu faço, eu cumpro. Eu só não faço mesmo aquilo que eu não posso, aquilo que não tem relação com o que eu trabalho, com o que eu tenho condição de fazer, ou que realmente eu não tenho tempo nenhum para fazer, né? Por isso, porque eu entendo o meu trabalho não como só o meu emprego. O meu trabalho, para mim, não é o meu emprego. O meu trabalho, ele é definidor de quem eu sou como ser humano. É o que me separa dos animais, né? É o que me permite ir além da minha condição meramente biológica, né? Me inserindo na cultura, nessa construção coletiva. Então, você não é a primeira pessoa que me pergunta isso, mas eu sempre me espanto, né? Porque eu gostaria, se eu tivesse tempo e condições, de fazer muito mais, né? Mas eu entendo que não dá, a gente faz escolhas, né? Mas o que eu tento fazer é me organizar, né? Sempre estar pensando os processos para melhorar. Eu já passei por várias fases, eu já passei por fases mais desorganizadas, fases mais organizadas, fases mais produtivas, fases menos produtivas. Eu também não sofro com isso, não. Eu acho que é normal a gente ter os nossos ciclos, né? Tem ano que você está mais animado, tem ano que você está mais cansado, tem ano que as suas condições de vida estão mais favoráveis, tem ano que não está. Então, eu não sofro com isso, mas com a condição que eu tenho naquele momento, eu procuro fazer o melhor que me vem às mãos. E como eu sei que tem muitos estudantes nos ouvindo, uma coisa que para mim foi muito importante foi, como estudante, né, na condição de estudante trabalhador, aprender a não desperdiçar o momento da sala de aula. Porque às vezes a gente, por cansaço, né, não presta tanta atenção no que o professor está falando, ou qualquer coisa assim, e fala assim, depois eu faço isso, depois eu olho isso. E esse depois duplica o seu tempo de trabalho, de dedicação, né? Ou então, por exemplo, você tem um texto para ler, você lê meio de qualquer jeito, meio com preguiça, né? Mas aí na hora que você vai ter que fazer prova, na hora que você vai ter que apresentar um seminário, você vai ter que voltar aquilo ali e ler com atenção. Então eu aprendi a podar na minha vida esses desperdícios de tempo. Então aquilo que eu vou fazer a cada momento, eu procuro fazer o melhor que eu posso naquele momento. Então tem uma coisa até que eu falo muito, eu tenho um filho de 12 anos, eu falo muito com ele, que é de a gente estar inteiro naquilo que a gente está fazendo naquele momento, né? Porque se eu estou aqui falando com você, mas ao mesmo, né, com vocês aqui, e ao mesmo tempo eu estou pensando em outras coisas, fazendo outras coisas, eu não faço bem nem isso aqui e nem as outras coisas. E aí depois eu tenho que voltar e consertar lá o que eu estava fazendo simultaneamente. Então isso acaba parecendo um ganho de tempo, mas na verdade é um desperdício, né? E é isso que eu tento fazer, não desperdiçar o meu tempo, né? Tornar o meu tempo um tempo útil, no mais alto sentido, não aquele utilitarismo bobo, mas útil assim, de pegar uma coisa para fazer e fazer o melhor que eu dou conta. Mas eu percebi várias das postagens lá depois, né, depois que eu publico, quando eu vou reler, eu vejo que eu cometi erros, equívocos, trechos às vezes que mereceriam ser reescritos, mas eu me perdoo, né? Eu não fico me chicoteando, né? Me culpando, porque eu sei que na condição em que eu escrevi, na condição em que eu fiz o melhor que eu dei conta ali. Então, o meu melhor foi aquele, bola para frente, né? Se tiver que consertar, se tiver que melhorar, vai ser de hoje para frente, vai ser daqui para frente, né? E não ficar remoendo pelo que passou, pelo que não foi, pelo que não aconteceu, né? Então, eu acho que é assim que eu consigo me organizar, Hércules. Certo. Desses mais de 30 posts, né, que você publicou a partir de finalzinho de dezembro, né, um dos últimos, né, você critica a questão do ler por prazer,
né? Eu quis trazer essa discussão aqui hoje, né, Maria Amélia? Porque isso está tão, né, muitas vezes está tão em voga na educação contemporânea. Não, a gente tem que, né, o aluno tem que ler por prazer, a gente tem que né, proporcionar ao aluno esse prazer da leitura deleite, de fruição, não só, né, do texto literário, né, mas também de outros, né, de outros gêneros aí. Queria que você falasse um pouquinho, eu já remeto, as pessoas, né, elas devem ler lá, ver a sua argumentação sobre isso, mas eu queria que você tocasse um pouquinho nessa questão para a gente aqui. Joia. Então, isso se conecta, né, bem com o que eu estava falando antes. Quando a gente começa a pensar a educação como um processo de formação humana, né, e eu entendo formação humana como um projeto de formação omnilateral, ou seja, de formação total, né, de formação integral do ser humano, a nossa formação ela não pode ser calcada só por aquilo que a gente tem vontade, só pelo prazer, só pelo deleite, né? Fazer isso é falsear a totalidade das práticas sociais com as quais o processo de educação e, consequentemente, formação humana se conecta. As nossas práticas sociais, algumas delas são muito prazerosas, fazem a gente muito feliz, outras não, né? Então, o processo de formação humana pela via da educação escolar também vai ter momentos de muito prazer, muita alegria, muita felicidade, né, de muita satisfação, mas vai ter outros que não. Quando a gente diz que a escola, né, que o processo de educação escolar precisa tomar como seu eixo estruturador a vontade do aluno, o prazer do aluno, o deleite do aluno, etc., a gente está, sem eufemismos, a gente está mentindo. Está sendo desonesto intelectualmente, desonesto conosco, desonesto com a natureza da educação escolar e desonesto com os nossos alunos. Né? Então, eu estou dizendo que a escola não deve nunca privilegiar o prazer? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que reduzir tudo apenas ao deleite, ao prazer, à fruição, é um falseamento, é um mascaramento da realidade na sua totalidade. Né? Então, você me perguntou especificamente sobre a questão do prazer da leitura, né? Por que eu sou contra? Como eu digo lá no Instagram, porque ele falseia a realidade, né? Ou seja, na prática social concreta, a maior parte das coisas que nós fazemos não tem como motivação prazer, né? E aí, nesse sentido, querer que a escola tome, né, o prazer como critério primeiro de definição do que será feito é desconectar a escola do restante da realidade. Segundo, porque o próprio prazer, ele tem, no mínimo, 2 patamares, né? Ou seja, um prazer imediatista, que é, por exemplo, estou morrendo de sede, vou lá e tomo uma água, né? E o prazer não imediatista, que é aquele que necessita de sucessivas mediações para acontecer, né? E, nesse sentido, esse prazer desse segundo patamar, né, que é o prazer intelectual, que é o que deve ser desenvolvido a partir da escola, né, ele não é o parâmetro inicial do nosso trabalho, ele é o ponto de chegada. Todos nós que, por exemplo, já vivemos, né, a dificuldade de, por exemplo, ter que ler um livro numa língua estrangeira. Né? A primeira vez que, por exemplo, eu tive que ler um livro, um texto inteiro em francês, né? Falei, meu Deus do céu, que desespero. E aí você vai lendo, você não entende, você acha que você está entendendo, depois você volta, você não está entendendo nada, aí tem falso cognato, aí não sei o que. Mas quando você termina a leitura, que você fala, gente, eu acho que eu entendi, isso é um prazer, é uma satisfação, é uma alegria, né? Ou então, quando você vai fazer o seu TCC na graduação, né? Você parece que vai morrer sem conseguir fazer aquilo. E aí, quando você chega no momento da defesa, que você consegue apresentar o trabalho, que você acha que o seu trabalho ficou redondinho, ficou bom, isso é um prazer, né, que só quem passou pelo momento sabe. E isso para tudo, né? A primeira vez que você publica um artigo, né, a primeira vez que você apresenta um seminário na faculdade, quando você defende a sua dissertação de mestrado, todos esses momentos, né? Ou quando você faz um concurso para professor e sai lá o seu nome de aprovação, que você cai no choro, né? São momentos de apogeu de prazer, né? De alegria, de satisfação, mas que eles vêm como esse momento secundário, eles não são o ponto de partida. Ninguém escreve uma tese de doutorado feliz o percurso inteiro, você sofre 4 anos, né, para viver um êxtase no momento da defesa, no momento da indicação de publicação, na hora que alguém diz que leu a sua tese,
e achou muito boa, né? Então, não é o início do percurso, ele é a culminância, ele é a chegada. E quando a gente diz para os nossos alunos que a escola vai ser sempre prazerosa, a gente está mentindo para eles, porque não vai. E o que a escola precisa fazer é ajudar os sujeitos a se tornarem sujeitos maduros, sujeitos que toleram a frustração, para que eles possam viver esse prazer de segunda natureza, que é o prazer intelectual, né? Bom, e aí tem uma outra questão conectada a isso. Nenhum de nós sabe, consegue adivinhar por antecipação o que vai dar prazer para o outro. Então, nesse sentido, eu considero até uma forma de autoritarismo tomar como norte para o trabalho pedagógico o que é prazeroso, né? Ou seja, meu trabalho como professora de literatura, por exemplo, é possibilitar que meus alunos possam ler os textos literários que eles quiserem. Agora, eu não tenho como saber de antemão quais os textos que vão ser prazerosos para eles, né? É se formando como leitores de literatura que eles vão poder encontrar o prazer em vários textos. Pode ser que uma leitura que não é prazerosa para mim venha a ser para eles e vice-versa, né? Então, eu acho que, não sei se consegui sintetizar, né, o que você está dizendo, mas para mim, a escolarização não deve tomar o prazer como ponto de partida, mas como ponto de chegada. O que a escola precisa fazer? Se dedicar aos objetivos da escolarização, que são a historicização e transmissão dos saberes elaborados na forma de conteúdos clássicos, o desenvolvimento da capacidade de pensar de forma rigorosa, criteriosa e sistemática, né, que é o que a arte, a ciência e a filosofia nos dá. Terceiro, produzir sínteses e registros, né, que possam ser partilhados socialmente. E quarto, construir valores, né, valores como honestidade, solidariedade, equanimidade, justiça, respeito, organização, dedicação ao trabalho, disposição para corrigir os erros, espírito de coletividade, camaradagem, enfim, os valores que a gente quer para essa sociedade que a gente pretende construir juntos, né? Então, acho que é isso, Hércules. Não sei se faltou dizer alguma coisa. Acho que não, é isso mesmo, né? Assim, eu fiquei pensando enquanto você falava, né? Eu acho que o que sintetiza um pouco é assim, a travessia é árdua, né, Maria Amélia? O ponto de chegada, né, é gratificante, né? É muito gratificante você ver, né, a sua dissertação defendida, a sua tese defendida, né? Eu também fico lembrando a minha história aqui, por exemplo, quando eu terminei a minha dissertação de mestrado, que eu acho que eu sofri mais em produzir a minha dissertação de mestrado que a tese de doutorado. A tese de doutorado, como diria a Clarice Lispector, já era um amor de quem sofreu por amor, né? A dissertação de mestrado, como é a nossa... costuma ser, né, as nossas experiências mais iniciais de pesquisa, né, para aqueles que não fizeram iniciação científica, por exemplo, eu me lembro, então, que eu, depois de impressa, eu achei foi tão gratificante que me deu vontade de dormir com ela do lado, sabe? O amor pela dissertação, né? Muito bem. Outra questão, Maria Amélia, que eu chamei, que me chamou a atenção, e por exemplo, pela questão de atuar na educação à distância, isso é uma questão que sempre vem também, tem a ver com essa coisa da comunicação entre alunos e professores, né? O aluno que manda a mensagem hoje à noite, por exemplo, esperando uma resposta ainda à noite ou na manhã seguinte, no mais tardar. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses tempos, né? Do aluno, do professor e da forma de abordagem também, né? Como abordar. Você tem uma postagem que trata disso, né? E ela também me chamou bastante a atenção. Joia. Então, na verdade, eu fiz essa postagem porque eu não sei você, né, e os colegas todos aqui, Hércules, mas eu aprendi meio que por tentativa e erro, né? Como é que a gente faz uma abordagem mais adequada, né, aos nossos professores. E a gente também vem de um tempo que não tinha essa questão da comunicação eletrônica imediata, né? Você tinha aula com o professor na quarta-feira, você só ia falar com ele de novo na quarta-feira, né? Ou então você tinha que ir até a sala dele, né, esperar o horário de atendimento, né, para poder falar com ele. Então, eu fiz lá uma postagem, né, sobre essa questão das mensagens, e algumas coisas que eu destaquei lá foram as seguintes, né? Antes de tudo, a gente precisa se lembrar que o nosso professor, o nosso colega, qualquer pessoa para quem a gente escreva,
né, é um ser humano como a gente. Né? Essa pessoa passa mal, trabalha, precisa estudar, tem a família para cuidar, faz janta, dorme, vai ao mercado, tem que limpar a casa, sai para passear, tem problema no computador e na internet, né? Tem problema de não poder ficar muito tempo conectado nas telas, enfim. Qualquer pessoa, né, assim como nós, não vive só para ser professor e muito menos só para responder mensagens. É preciso que a gente tenha paciência. E entenda também que as pessoas têm uma jornada de trabalho, né? Ela tem lá 8 horas de trabalho por dia, por exemplo, ela não é obrigada a trabalhar 24, né? Bom, quando a gente manda uma mensagem, então, né, para a pessoa, a gente deve esperar que ela responda na jornada de trabalho e nos dias úteis. Se eu mandar mensagem no sábado, eu tenho que saber que a pessoa só vai ter obrigação de ler na segunda-feira, né? Então, isso é a primeira coisa. Aí, se você mandou a mensagem, você esperou 2 dias úteis, a pessoa não te respondeu, você retoma o contato. Se for muito urgente, se é desesperador, vale a pena, de um dia para outro, você mandar uma segunda mensagem. Mas, em geral, não é. Né? Quando eu falo desesperador é urgente, é caso de vida ou morte. Né? Não é assim, professor, mandei sei lá, a resenha e o senhor não confirmou ainda a resposta. Né? Isso não é urgente, isso dá para esperar 2 dias úteis. Né? Bom, uma outra coisa que eu coloquei lá também é assim, se a gente está mandando um exercício, um trabalho, qualquer coisa para o professor, não é só pegar, anexar o arquivo e enviar. Né? Não, faz a mensagem dizendo assim, né, caro fulano, né, professor tal, bom dia, tudo bem? Né? Olha, estou enviando o trabalho conforme combinado, um abraço, ou atenciosamente, se for uma pessoa que você não tem intimidade, né? Isso é polidez, né? Isso não tem nem a ver com vida acadêmica, isso é para tudo, né? É você dizer, oi, tudo bem, né? Como é que você está? Obrigada, né? Bom, a outra coisa que eu destaquei lá é o seguinte, a maioria dos professores, e principalmente quem trabalha na educação à distância, né, Hércules, tem muitas turmas, muitos alunos, né, um contingente grande de estudantes. Pode ser que só pelo seu endereçozinho, ou só pelo seu número de WhatsApp, ou sei lá o que, a pessoa não identifique quem é você. Então, isso não tem que ver com o professor não está nem aí para mim, o professor não conhece os alunos, não tem a ver com isso, tem a ver com o volume enorme de informações que a gente lida. Né? Então, se você vai escrever para o professor, se identifica e dê referências, né? Do tipo, professor, eu sou aluna Maria Amélia Dalvi, estou matriculada na turma tal, do turno matutino, né? Eu sou do período tal, do curso tal, né? Dê alguma referência, né? E assine também com seu nome completo, né? Não basta só assinar Maria. Imagina o tanto de aluna chamada Maria que Hércules já teve, né? Ou tem nesse momento. Então, você tem que dar nome, sobrenome e alguma referência para a pessoa saber quem está falando ali. Né? Uma outra coisa que eu coloquei assim, às vezes quando a gente vai retomar o contato com o professor, que foi nosso professor há muito tempo atrás, né? E fala, professor, você lembra de mim? Gente, essa é a pior coisa que existe para um professor, porque a gente queria muito lembrar de todos os alunos, mas a gente não dá conta. Então, às vezes você lembra do rosto, às vezes você lembra do nome, às vezes você lembra só do sobrenome e não lembra qual era o nome da pessoa, às vezes você lembra de alguma coisa que a pessoa falou na sala, mas você não consegue juntar o que a pessoa falou com o nome dela, né? Às vezes você até lembra de alguma situação, de um trabalho que a pessoa fez, mas você não consegue situar mais em qual disciplina que foi, em qual turma, né? Então, assim, se você vai retomar o contato com o professor que já, né, tem um tempo que você teve contato, não faz esse tipo de pergunta, já chega, né, se apresentando, dando referências, né? Bom, uma outra coisa que eu acho importante, né, é que a gente não escreva, isso não é só para profissional, para todo mundo, que a gente não escreva dando ordens para a pessoa, né? Se você, por exemplo, vai perguntar para o seu professor se ele já corrigiu o seu trabalho, né, você pergunta, professor, por gentileza, será que o senhor, né, teria uma previsão de quando vai devolver os trabalhos, né? Não é? Você vai devolver quando? Né? Isso é desrespeitoso, né? E não é só na relação entre docente e discente, é em qualquer situação. Né? Você vai pedir uma Coca-Cola no boteco, né? Você não fala, dá uma Coca-Cola aí. Aí você fala, por favor, você pode me trazer uma Coca-Cola? Né? Eu sei que pode parecer até ridículo para algumas pessoas, mas se a gente, professor, não insistir,
nessas normas mínimas de educação, de polidez, de civilidade, a gente vai se matar, né? Todo mundo, assim, se cada um sair dando ordem, brigando, gritando com os outros, né? Então, esse procedimento faz parte dessa educação para um projeto de formação humana, né? Como eu estava dizendo, né? Outra coisa também, os professores, principalmente quem trabalha na educação à distância como você, né Hércules, é muito comum a gente ter uma sobrecarga de perguntas a respeito de coisas que já foram ditas, que às vezes estão registradas. Então, você manda um plano de curso, com todo o detalhamento do curso, com a bibliografia, com a ordem de leituras, com as datas das avaliações, com tudo. E aí a pessoa vai e te manda, cada pessoa te manda uma mensagem perguntando uma coisa que já estava escrita. Né? A pessoa acha mais fácil abrir o chat, ou abrir o e-mail, ou abrir o WhatsApp e te mandar uma pergunta do que voltar lá no que já foi informado e olhar. Né? Então, também, assim, se cada pessoa fizer isso, os professores vão viver só para responder e-mail, responder chat, responder dúvida. Né? Então, a minha sugestão é que a gente minimize o volume de mensagens inúteis, né? De mensagens que não precisariam ser nem mandadas e nem respondidas. Acho que foi isso que eu coloquei lá. Exatamente. Muito obrigado, Maria Amélia. Isso mesmo. Eu me lembrei aí quando você falou da Coca-Cola no boteco, né? Na cidade de Mariana, num café da cidade, tem lá uma plaquinha assim, um café, R$8. Um café, por favor, R$4. Eu adoro essa plaquinha lá, né? Porque mostra, né, assim, digamos, o valor da gentileza, né? Maria Amélia, nós estamos já encaminhando para o final, já são 5:50, mas eu tenho aqui mais duas questões, né? Uma delas, né, que eu acho que é bem relevante aqui para o nosso objetivo, que é tratar da famosa angústia da tela branca, né, que substituiu a angústia da página vazia, né? Que é aquilo que todo mundo que tem um trabalho de maior fôlego para fazer, né? Um TCC, né? Uma monografia, uma dissertação, uma tese, aquilo que a gente sofre, né? A angústia da tela branca, né? Da página do Word a ser preenchida. Vamos falar um pouquinho disso, Maria Amélia? Joia, vamos sim. Ali nas postagens, né, do Instagram, eu já falei um pouco disso em diferentes postagens, né, mas eu vou tentar, né, recuperar e sistematizar algumas coisas que eu considero, assim, chave, né, sobre essa angústia da tela em branco, como você está dizendo. A primeira coisa é que, quando a gente vai escrever, né, não ajuda a gente abrir o computador, antigamente a gente abria o caderno, né, mas hoje em dia abre o computador, né, e sair escrevendo, né, assim, meu Deus, e agora, o que eu vou escrever? Né, abrir a tela do computador é a última parte, tem toda uma parte preparatória, né, antes, que a gente precisa cumprir antes de sentar na frente do computador. Né? Então, essa é uma primeira coisa, né? Você tem que ter feito a sua parte antes para poder chegar a sentar na frente do computador. E como é que você faz essa parte antes? Né? Primeiro, você tem que pensar qual é o gênero do discurso que você vai produzir. É o quê? É uma resenha? É um artigo? É um projeto de pesquisa? É um resumo? É um fichamento? É o quê? Então, se você sabe qual é o gênero, você primeiro estuda aquele gênero, se apropria daquele gênero, procura, né, bons exemplos, modelos daquele gênero do discurso que você precisa produzir. E aí você lê, né, eu falo sempre, né, o fantástico caso das pessoas que precisam escrever dissertação e que nunca leram uma dissertação na vida. Né? Então, se você tem que fazer a sua dissertação de mestrado, por exemplo, o que você faz antes? Você procura várias dissertações que são consideradas boas dissertações e você lê para aprender como é que se faz uma dissertação. Não basta ler uma, porque uma dissertação não é paradigma para o todo. Né? Ela guarda uma relação com o todo, mas existem muitas maneiras de fazer uma dissertação. E assim vale para todos os gêneros. Né? Então, a primeira coisa é estudar o gênero. É a primeira tarefa. A segunda é você saber qual é o tema, qual é o assunto que você vai tratar. E pesquisar esse tema, pesquisar esse assunto,
tomar notas, fazer fichamento dos textos que você leu, que você estudou, já separa as citações que você quer usar, né? Quando eu estou lendo um livro, né, eu já vou marcando coisas que podem ser potenciais citações, para não dizer que é mentira. O livro que eu estou lendo aqui agora, fica todo anotado, todo rabiscado. E aí, quando eu vejo uma potencial citação, eu já venho aqui do lado, e boto as notas. E aí, depois, quando eu acabei de ler, abro lá um arquivo, onde eu já vou digitando potenciais citações, ideias que eu tive durante a leitura, etc. Então, esse é o segundo passo. Primeiro, estudar o gênero. Segundo, estudar o conteúdo, o tema que você tem que tratar e já ir separando citações. Terceira coisa que você pode fazer, né, entender que a insegurança em relação à escrita é uma coisa boa, né, porque ela faz com que a gente escreva com mais cuidado, com mais carinho, prestando atenção, revisando o nosso texto. Né? Então, a insegurança não é em si uma coisa ruim, né? A dificuldade com a tela em branco não é uma coisa ruim em si mesma, né? Ela pode ser produtiva na medida em que faz com que você seja mais zeloso, mais cauteloso, né? Bom, uma outra coisa que eu acho importante a gente considerar é o seguinte: quem historicamente veio, né, deixa eu reformular minha frase. A escrita, né, ela é muito necessária nos espaços de maior prestígio social, como, por exemplo, a esfera acadêmica, a esfera científica, jurídica, literária, política, etc. Esses espaços, historicamente, eles estiveram interditados para pessoas, para mulheres, para negros, para pobres, para pessoas que vêm de famílias de baixa escolarização, né, etc. E aí, quando a gente ascende, né, a gente avança para esses espaços de prestígio, é muito comum que a gente se sinta incapaz de escrever. E aí a gente precisa estar alerta em relação a isso, porque tem uma questão aí que é de classe, tem uma questão aí que é de gênero, tem uma questão aí que não é só de competência ou incompetência. Né? Então, a gente precisa estar atento para isso e não deixar que isso nos impeça de dizer o que a gente precisa dizer. Então, em suma, para lidar com a tela em branco, a gente precisa saber o gênero, a gente precisa saber o conteúdo, a gente precisa entender, né, os determinismos sociais, de classe, de gênero, etc. E a gente precisa planejar o que a gente vai escrever, fazer um roteiro. Eu gosto de fazer um roteiro à mão, mas às vezes eu faço no computador também. Né? Então, eu começo botando assim, em tópicos ou em palavras-chave, tudo aquilo que eu acho que é importante dizer no meu texto. E aí, só depois é que eu abro a tela do computador e aí sim eu começo a escrever. Mas veja, que aí eu já sei qual é o meu gênero do discurso, eu já sei sobre o conteúdo, eu já estudei, já fiz os meus fichamentos, as minhas anotações, eu já estou com os livros todos marcadinhos na mão, os textos todos rabiscados, com os destaques, com tudo, né? Eu já fiz um esqueleto em tópicos, então eu não tenho aquela coisa de abrir a tela e não sei por onde começar. Eu já sei por onde começar. Eu já tenho mais ou menos um passo a passo. E aí, claro, progressivamente a gente vai relendo o que está escrevendo, tira um pedaço daqui, bota um pedaço a colar, corta um pedaço, insere outro, né? Lembra de um outro texto que fala daquele assunto, vai lá naquele texto olhar, e assim sucessivamente. Então, para mim, né, a maneira como eu tenho para lidar com essa coisa da tela em branco, né, é isso. E claro, depois que você escreveu, você relê tudo, da primeira até a última linha, revisa tudo antes de passar para um terceiro e pede alguém da sua confiança para ler. Né? Pode ser um colega de sala, pode ser um professor, uma pessoa qualquer que você tenha confiança. E, se possível, né, antes de esse texto vir a público, passa por um revisor. Ah, mas eu não posso pagar um revisor. Pede a um colega que escreve melhor do que você, né? Pede a um colega que você respeita, né? Pode ser um parente, um amigo, e você pode retribuir a gentileza, também se disponibilizar a ler os textos dele ou dela. Né? Então, eu acho que construindo essas redes de solidariedade, a gente vai conseguindo superar as nossas dificuldades. Ok, Maria Amélia, muito obrigado. A última questão que eu havia pensado aqui para a gente tem a ver com a questão das relações entre educação e literatura, literatura e ensino, mas eu acho que isso vai merecer uma live especial. É um tema que, para mim, é muito importante, para você também,
e para muitos dos nossos alunos. Então, Maria Amélia, eu vou deixar esse tema de lado e queria aproveitar esses nossos últimos minutos para eu recebi aqui algumas questões que foram colocadas por pessoas que estão assistindo. Eu vou repetir essas questões e você pode, num único bloco, tentar responder ou selecionar aquelas que forem mais interessantes, tá? Então, uma delas é uma questão colocada aqui pela Cauana Richelli, que é da Universidade Estadual da Paraíba. Olha que bacana, né? O público que a gente está atingindo. A Cauana diz que ela entrou para a Faculdade de Letras, mas com dificuldade e que não teve um ensino bom na escola. E aí ela pergunta, ainda assim é possível ela se tornar uma boa professora? Né? A outra questão que foi colocada aqui foi pela Jéssica Coutinho, tem a ver com a questão lá do prazer imediato da leitura, Maria Amélia, e aí ela diz o seguinte, né? Se essa questão, né, não pode ser um ponto de partida para romper com a ideia de a literatura é uma coisa chata, uma coisa distante, né? Muitos elogios, tá, Maria Amélia, a sua fala, o Manuel Fabrício aqui dizendo também que a sua história de vida, né, é muito edificante, inspiradora. Você quer falar alguma coisa, Márcia? Sim. Antes dela continuar, eu estou aqui acompanhando por meio do YouTube, né? E nós já tivemos pela sala quase 100 pessoas que estão participando conosco, só recordando que nós divulgamos isso a partir de meia-noite de ontem, né? Então, porque nós estávamos com um problema técnico aqui para fazer a divulgação, mas isso é só o começo, né? Porque muitas pessoas vão se inscrever, possivelmente muitas pessoas irão ver essa live, que está sendo muito linda, e muitos agradecimentos a você, professora, muito obrigada por enquanto, né? Só para deixar o registro das pessoas que nos acompanham. Obrigada, gente, está ótimo. A Mariana Azevedo está dizendo aqui também, né? Está perguntando, né, como melhorar a leitura, a escrita para desenvolver habilidades acadêmicas, visto que ela está há tanto tempo fora da sala de aula, né? E aí, Mariana, leia as postagens, né? Siga a professora Maria Amélia Dalvi lá no Instagram, e boa parte da sua indagação aí, você vai encontrar, né, dicas, né, por lá, tá bom? São essas, né, então, as questões, Maria Amélia. Passo a palavra, então, para você. Joia, quero agradecer a todo mundo que está nos assistindo, né, é uma felicidade, como eu disse no início, essa oportunidade da gente, a partir da universidade, né, da solidariedade entre a UFOP e a UFES, né, a gente ter essa possibilidade de atingir um público grande, né, e mostrar o trabalho socialmente relevante que as universidades públicas fazem. Né, ao contrário do que as pessoas costumam dizer, que a universidade pública vive encastelada em si mesma, voltada para si mesma, a gente está aqui mostrando, né, que não é bem assim, né, ou pelo menos não é assim o tempo todo. Então, eu vou tentar responder as 3 perguntas. Né, a Cauana perguntou se, não tendo tido um bom processo de escolarização, é possível se tornar um bom professor. Cauana, não só é possível, mas é isso que a gente precisa. Né, a coisa mais bonita, né, da história humana é que a gente não nasce pronto, né, e que a gente nunca sabe aonde que as coisas terminam. A gente sabe muitas vezes como é que elas começam, mas onde é que elas terminam, a gente não sabe. Né, eu costumo falar, né, eu participo de um coletivo que a gente costuma falar que a gente nunca sabe onde é que vai estourar a revolução, né? E o que eu estou chamando de revolução? Um rompimento radical com o passado e a criação de um novo momento. Né? E isso pode ser numa esfera macro, né, coletiva, e pode ser também na esfera micro. Né? E o que eu estou querendo dizer com isso? Né? O que isso tem a ver com o que você me perguntou? O fato de a gente ter vivido um processo de escolarização que talvez não tenha sido tão bom,
né? Obviamente que ele tem implicações, não só no nosso próprio processo de desenvolvimento cognitivo, mas na nossa formação e no nosso trabalho. Não dá para negar isso, né? Agora, uma das coisas que eu acho mais interessantes é que a escola, e quando eu falo desde a educação infantil até o ensino superior, a escola ela é uma instituição que ela guarda uma contradição constitutiva. Ao mesmo tempo que ela reproduz os valores sociais de uma sociedade profundamente desigual, ela também permite a crítica, o questionamento e a superação dessas desigualdades. Por quê? Porque ao nos dar, né, os rudimentos da ciência, do conhecimento, ao nos dar o acesso à leitura e à escrita, a gente pode, por essa portinha aí, enveredar por um caminho sem fim, que é de estudo, de conhecimento, de avanço, de apropriação do conjunto da riqueza humana e material, né, produzida por meio do pensamento, por meio do conhecimento. Então, claro que vai ser muito mais difícil para quem teve um processo de educação escolar que não foi de qualidade, mas é possível. Agora, é preciso estar consciente de que não vai ser fácil. Se não é fácil se tornar um bom professor, para quem teve um ótimo processo de escolarização, para quem teve um péssimo processo de escolarização, vai ser mais difícil ainda. Agora, se a gente entende que nos tornarmos bons professores, né, que isso não é só um compromisso de mim comigo, mas é de mim com o futuro de toda uma geração, né, de todos aqueles que vão passar pela minha sala de aula, a gente passa a ter um motivo a mais para superar os nossos próprios limites, né? Eu também tenho os meus limites, eu acredito que a Márcia tem os dela, o Hércules tem os dele, né? Cada um de nós sabe onde o nosso sapato aperta, né? O tamanho do nosso calo, né? Cada um de nós tem um pouco essa noção. E quanto mais a gente desenvolver, se apropriar de ferramentas teóricas para entender onde é que esse nosso calo aperta, né, entender esses nossos limites e superar esses limites, quanto melhor a gente conseguir fazer isso, né, melhor a gente atinge o objetivo de ser um bom professor. E foi por isso também que eu comecei a série de postagens, que foi uma das primeiras perguntas que o Hércules fez, né? Porque aquilo que eu levei anos ralando para aprender, eu queria contar isso para as pessoas, para que elas não precisassem de passar pelas mesmas dificuldades que eu passei. E esse é o sentido da educação escolar, eu transmitir para a geração nova aquilo que a minha geração conseguiu até ali produzir, para que essa nova geração parta dali e siga adiante. É o que a gente fala de subir no ombro de gigantes, né? Que é assim, se a gente tiver que todo dia inventar roda, a gente não avança como sociedade. Mas se a gente partir da roda que alguém já inventou para seguir dali por diante, fica mais fácil. Então, qual que é o segredo, né? A dica, a sugestão que eu faço? Você entendeu que você não teve um bom processo de escolarização, você já sabe, né, o que você deveria ter tido e que você não teve. Agora passa a ser um compromisso seu, ao mesmo tempo individual, mas com o coletivo, tentar assegurar que as próximas gerações tenham isso que você não teve. Isso vai requerer de você uma generosidade e um compromisso em superar os seus próprios limites, né? E aqui eu não estou falando aquela coisa de meritocracia, aquela coisa empresarial, né, de empreendedor, de não sei o quê, né, não estou falando disso, mas estou falando de, teve a chance de estudar com compromisso, né, teve a chance de ler um texto, ler com seriedade, foi participar de um evento, prestar atenção na palestra ao invés de ficar fofocando no celular, né, foi assistir a uma defesa, prestar atenção no que está sendo dito, ao invés de ficar fazendo qualquer outra coisa, né? Tá assistindo a aula do professor Hércules, assistir a aula do professor Hércules, não ficar fazendo o dever, a tarefa do outro professor, né? Enfim, é a gente se dedicar àquilo que a gente está fazendo, né? É assim que a gente vai conseguir ir além dos limites que nos foram impostos, né, pela contingência imediata, né? E a humanidade, ela é pródiga em exemplos, né, de ter conseguido superar isso, né? E quanto mais a gente se apropria de conhecimento sistematizado, mais a gente vê, né? Toda vez que eu penso que os gregos antigos já tinham conseguido medir a circunferência da Terra apenas usando a sombra, né, a sombra, né, que o Sol faz, usando um graveto fincado na Terra, eu acho isso tão incrível, e eu me sinto na obrigação, né, com todos os recursos que a gente tem na mão hoje,
de dar um passo adiante, né? Quando eu penso em todas as conquistas humanas, quando eu penso nos renascentistas pintando aquela perfeição, né, que a gente vê nos quadros da Renascença, né, quando a gente vê tantas realizações humanas maravilhosas, quando eu ouço a Sinfonia de Beethoven, quando eu, né, penso, né, no Graciliano Ramos trancado, preso no cárcere, né, e escrevendo os seus livros, quando eu penso em todos esses exemplos, eu penso assim, não, a humanidade é pródiga em superação, né, dá para ir, dá para fazer, né, eu sei que às vezes dá vontade de desistir, eu vivi na pele muitas vezes isso, né, mas é um olho na vontade de desistir e um olho na vontade de transcender os limites da condição imediata. Acho que é nessa contradição que a gente se move. Bom, a Jéssica perguntou se a literatura por prazer não pode ser um ponto de partida. Pode sim. Em momento nenhum eu neguei a ideia de prazer, ou de que a gente pode começar pela leitura prazerosa, e nem falei também que a gente tem que ler só coisa chata, não. Né? Pelo contrário, até nos meus textos, nas coisas que eu publico, eu falo sempre de construir pontes, de começar pelo acessível e chegar, né, às coisas. Agora, a escola, ela não pode simplesmente reproduzir o cotidiano alienado, ela precisa ir além desse cotidiano alienado, superar isso, né? E a escola tem que ser o lugar em que o professor vai permitir que o aluno tenha acesso ao conhecimento que ele não teria fora da escola, que ele não teria condições de se apropriar sozinho, sem ajuda, né? Então, pode ser uma porta de acesso? Pode e deve ser, mas ela não tem que ser o nosso ponto de chegada, ela pode ser o ponto de partida, e é mais importante a gente saber onde a gente quer chegar, né, do que a gente parar, né, nesse, já foi prazeroso, pronto, já atingi a minha meta, né, acho que é por aí que eu tenho tentado defender, não sei se ficou confuso na hora que eu falei aqui nessa conversa. E a Mariana perguntou como melhorar a leitura e a escrita. O Hércules já remeteu, né, ao Instagram. Eu tenho, toda vez que as pessoas me mandam esse tipo de dúvida, eu respondo lá nos cards. Já disponibilizei meu e-mail também, se alguém quiser me mandar pergunta por e-mail, né? Esses cards eu faço sempre de madrugadinha, a partir de 4 da manhã, mais ou menos, que é a última mamada do meu bebê, e aí até eu poder sair da cama, né, e começar o dia, né, entre essas 4 e pouco da manhã e esse horário que eu saio da cama aí por volta das 6 é que eu preparo esse material, preparo com muito carinho, né, e já tem bastante material lá, Mariana, com essas dicas, com essas sugestões, né, e eu gastaria muito tempo aqui para sintetizar para você, então se você puder olhar lá, eu te agradeço bastante. O Hércules, tá vendo que não é só eu que sou ligada ao 220, Hércules? Mas eu não estou me lembrando disso. É porque, Maria Amélia, a nossa piada interna aqui é o seguinte, eu sempre falo para a Márcia que ela tem Duracell. Lembra daquela propaganda eu acho que era o ursinho, né? Batendo... Todos paravam, da Duracell continuava lá, sabe? Então, Maria Amélia Dalvi e Márcia Ambrósio têm Duracell. Elas não são com essas pilhas vagabundas. Que bom, então, que nos encontramos aqui, né, Márcia? Essa coisa da mamada. E agora, como eu não tenho criança mais, agora é a bicicleta, né Hércules? Quando eu acordo de manhã, eu tenho que dar uma pedalada para poder dar uma aliviada na tensão, viu, Maria Amélia? Agora eu estou na era da pedalada e da escalada. Que ótimo! Verdade. Bem, já são 18h10, né? Nós já podemos começar a encerrar, né? Quer dizer, mas vai ser breve o encerramento, né? Eu acho que nós só temos a agradecer, né, essa live de hoje, né? Esse bate-papo com a professora Maria Amélia Dalvi. Estou muito satisfeito, né? Eu já imaginava que seria um bate-papo muito legal, eu esperava que fosse, mas ainda assim superou a minha expectativa. Estou muito feliz, eu acho que essas reflexões vão ser muito importantes para os nossos alunos, e aí quando eu digo os nossos alunos, é todo mundo que assistir a esse bate-papo, né? E muito obrigado, viu, Maria Amélia Dalvi,
Muito obrigado, Roger e Gilberto, que estão aí, né, nos auxiliando. E obrigado mais uma vez, professora Márcia Ambrosio, né, por acreditar nesse projeto, né, por desenvolver esse projeto aí dos webinários, né? E passo a palavra para você aí para encerrar, tá bom? Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado a todo mundo que assistiu e já a quem vai assistir também. Joia, eu que agradeço muitíssimo, Hércules, foi uma alegria, uma felicidade estar com vocês aqui, né? Acredito muito nesses momentos de encontro, de diálogo, de ponte, né? Acho que nós estamos vivendo um momento muito difícil no nosso país, em que os professores estão sendo tratados como se fossem bandidos, né? Como se fossem preguiçosos, que não gostam de trabalhar, né? Nós estamos vivendo ameaças constantes à ciência, ao conhecimento elaborado, às universidades, né? Muitas vezes de gente que nem entende o que a gente faz, que nem compreende a natureza do nosso trabalho, né? Então, eu penso que todos os momentos que a gente tem, que a gente pode mostrar, né, que o nosso projeto é um projeto de emancipação humana, né? Que o nosso projeto é um projeto de desenvolvimento do pensamento crítico, que é um projeto que aglutina, né, a classe que vive do trabalho para que transcenda as contingências materiais, né? Eu acho que isso é importante. E uma mensagem que eu quero deixar, assim, já que a gente está encaminhando para o final, né, antes de agradecer mais uma vez a vocês, é dizer o seguinte: em momento nenhum a gente deve desprezar as graves e as profundas dificuldades que os nossos alunos enfrentam. A gente olha para os nossos alunos, a gente não sabe tudo que eles passaram para chegar até ali, né? E para a maioria dos nossos estudantes nas universidades públicas, ter chegado até ali é já uma vitória, né? Porque para muitos deles são os primeiros da família, né, a entrarem numa universidade pública, né, a terem acesso ao ensino superior, e a gente não pode minimizar isso. Então eu queria dar os parabéns, né, às pessoas que chegaram à universidade pública, né, dizer que nós estamos todos muito felizes, desejando que terminem os seus cursos com muito sucesso, que sejam profissionais de excelência, né, enfim, que tenham uma carreira brilhante, mas que assumam o compromisso com a sua classe, que não esqueçam de onde vieram, né, que não esqueçam de assumir uma atitude que é de dar a mão para quem ainda não chegou lá, né, que é de construir pontes, né, ao invés de erguer muros. É isso que a gente precisa, de uma atitude de colaboração, de solidariedade, mas principalmente de consciência de classe, né, de saber quem são os nossos e quais são os limites que os nossos enfrentam cotidianamente para chegar, né, a uma formação de qualidade, etc. E articuladamente a isso, se a gente não defender a educação pública em todos os seus segmentos, a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, a pós-graduação como um direito, não como um favor, mas como um direito, né, a gente não vai conseguir coletivamente atravessar, né, essa grave crise que a nossa sociedade vive, né? Então, reforçar esse pedido para que a gente defenda a educação pública, né? A gente não está falando só das universidades, a gente está falando de todo o segmento, da educação infantil à pós-graduação, né? Defenda a universidade pública, defenda a escola básica, né? E lembre sempre que isso não foi dado, isso foi construído com a luta de muita gente, né? Muitas pessoas juntas, trabalhando cotidianamente, que forjaram isso que a gente tem, né? Que tem todos 1000 problemas que a gente sabe que tem, mas que está aqui, né? Que está nos permitindo ter essa conversa nessa tarde, né? Então eu queria deixar essa convocação, né? E como eu disse, que a gente defenda o direito, né, à educação, né? O direito à educação, o direito à saúde pública, né? O direito à ciência, o direito ao pensamento livre, né? Tudo isso precisa ser maior do que político A ou político B, partido A ou partido B. Isso é o interesse da nossa classe, né, como classe que vive do trabalho, tá certo? Então, eu queria deixar essa mensagem final, agradecendo mais uma vez, dizer que toda vez que eu
tenho oportunidade de conhecer técnicos, professores, estudantes de outras universidades, eu fico muito orgulhosa, né, de fazer o que eu faço todos os dias, porque eu vejo em cada um, né, um camarada, né, um companheiro, um amigo, né, um profissional que trabalha para o objetivo comum, né, que é a construção de uma sociedade mais humana, mais equânime, mais justa, né, em que as nossas diferenças elas não nos impeçam, né, de avançarmos, e avançarmos fazendo melhor do que o que foi feito até aqui, né, e não retroagindo a coisas que já deviam estar superadas, né, já deviam estar vencidas, tá certo? Então, é isso que eu queria dizer, né, e mais uma vez agradecer a todos vocês, de coração, né, por ter sido lembrada, por ter tido essa tarde tão agradável, e, enfim, colocar à disposição, né, vocês têm já o meu Instagram, que é Maria Amélia Dalvi, o meu e-mail, que é dalvimariaamelia@gmail.com, e a gente continua essa conversa lá por esses caminhos. Muito obrigada. Professora e professor Hércules, e quem está nos acompanhando, assim que eu finalizar e a professora se desligar, porque ela precisa sair, eu vou dar as últimas coordenadas aqui em relação à continuidade do nosso evento, tá bem? Eu gostaria de me despedir de você, né, e do Hércules, usando essa frase maravilhosa que você acabou de nos dizer, que nós, educadores, construímos pontes ao invés de erguermos muros, né? O que nós estamos fazendo aqui, caros estudantes, colegas, companheiros de trabalho, de luta, né, é segurando na mão de vocês, para que vocês segurem na nossa mão, e juntos nós escrevamos, né, escrevinhamos a nossa história, né, com a letra que nos for possível, e com a melhor letra que pudermos fazer, com a ajuda dos profissionais que estão aí se esmerando para ajudar também. Então, nesse sentido, sim, assim que, como a professora falou muito lindamente, na belezura das palavras, professora, né, de uma educação pública para todos, é isso que nós temos que fazer, de uma educação que respeite o professor, né, que o considere e que o valorize. Sim, os nossos webinários têm essa ideia, os nossos alunos estão escrevendo, assim, muito agradecidamente por isso. Nós estamos com o 8º período de pedagogia que está terminando, professores das pós-graduações e estudantes que estão aí participando, agradecendo, pais, alguns falaram que vai levar para o marido, né, para a família, as palavras que você falou como aprendizado. Isso é maravilhoso, né? Então, a gente te agradece, professora, agradece ao Hércules nessa discussão maravilhosa de hoje. E eu vou continuar, só para dar as últimas coordenadas aqui em relação ao projeto, tá bem? A professora já se desconectou, obrigada. Hércules, se você quiser permanecer também. Eu vou permanecer, vou permanecer. Então, gente, porque eu estou vendo aqui que vocês estão perguntando sobre as inscrições, vou falar com vocês assim, nós estamos trocando pneu com carro andando, né, Hércules? É assim, porque o que acontece? Nós estamos implementando este curso e vamos usar a plataforma da UFOP aberta. Essa plataforma, para mim e para o Hércules, também é uma novidade, porque ela está sendo colocado em cena, já colocou com os polos de cinema, quem está inscrito não precisa se inscrever. Então, nós estamos terminando a programação, porque faltam alguns ajustes nas temáticas, e falta fechar a programação certinha para colocarmos num folder, e aí sim a gente vai disparar com todas as informações que eu já apresentei brevemente para vocês aí, no chat do YouTube, que eu fui colocando. Então, alguém já me perguntou, e de fato eu lembrei aqui, que vocês conseguem se inscrever na UFOP aberta, porém não vão se conseguir inscrever na plataforma do webinário hoje, porque eu coloquei que as inscrições seriam feitas a partir de amanhã, tá certo? Mas nós também nós vamos montando ela paulatinamente à medida que os webinários foram acontecendo. O que vai acontecer é que nós vamos ter lá
o webinário da professora agora vai ficar reproduzido lá, vocês vão poder acessar, e quem não pôde estar presente vai poder acessar de forma assíncrona, ver, participar, responder a pergunta e, na sequência, emitir o certificado. Então, nós estamos pré-programando para que esse procedimento seja feito e vocês tenham condições de receber o certificado logo que concluir a pesquisa que a gente vai fazer depois dessa atividade. Portanto, é isso. O professor Hércules está preparando também uma plataforma de letramento acadêmico que vocês vão poder acessar para ter orientações diferentes sobre o letramento acadêmico. O professor pode falar um pouquinho dela agora, né? Vai aproveitar que você está aqui, né? E essa plataforma também ainda não está disponível, mas a gente vai até o final do mês para disponibilizar. A do webinar vai ficar disponível até o fim de semana, até essa semana. A do letramento acadêmico depende do Hércules, mas também não é necessário colocá-la agora, mas vai ficar disponível durante o semestre para vocês acessarem, tá bem? É isso que nós temos que dizer para vocês por enquanto. Então, fiquem tranquilos que nós vamos enviar todas as informações via os colegiados de curso, via e-mail, nós vamos notificar nas nossas redes sociais todos os links que devem ser acessados, e também na sala da UFOP, e no caso e nós vamos mandar também para divulgação no setor de comunicação da UFOP, que vai divulgar para nós também. Então, vocês não vão ter problema em relação às informações do curso, ok? Se quiser falar. Uhum. Eu vou falar rapidamente, Márcia, sobre a plataforma do letramento acadêmico. Ela está montada, né? Ela já está praticamente pronta, né? Ela já está com o esqueleto todo pronto. Ela foi montada a partir de tópicos, né? Em que nós apresentamos materiais importantes para subsidiar a produção de textos acadêmicos. Então, tem um material que eu produzi sobre letramento acadêmico, uma oficina, num outro momento nós já utilizamos esse material, nós temos lá disponível o livro digital, e nós vamos explorar também bastante este livro, que é recente, né? Aí fica espelhado, né? Mas é Como Produzir Textos Acadêmicos e Científicos, da professora Ada Magali Matias Brasileiro. A professora Ada Brasileiro é da UFOP também. A nossa próxima live no âmbito do letramento acadêmico será com ela. E esse livro ele está disponível na sua íntegra na minha biblioteca da UFOP. No ano passado, a UFOP assinou, ela fez uma assinatura digital de várias bibliotecas, então todo mundo que está ligado ao UFOP, alunos, professores, funcionários, tem direito a acessar essas bibliotecas. São várias bibliotecas, e numa delas, que é a Biblioteca Pearson, nós vamos colocar o link lá na plataforma, está o acesso a esse livro, né, Como Produzir Textos Acadêmicos e Científicos, que tem todo um detalhamento de leitura e escrita no âmbito acadêmico. Então, é isso. Márcio? Só um minutinho. Oi. Eu estava olhando aqui o YouTube. Uhum. Então, a gente pode fechar, né, Hércules? Tá certo. Tudo bem. Estamos 1h30, estamos dentro do previsto. Eu estava lendo lá, já me despedi lá no YouTube, porque nós estamos com 2 plataformas abertas aqui. E, Hércules, muito obrigada. Foi Obrigado excelente. Também. Obrigado, Roger e Gilberto. Né? Boa noite para todos. Né? Boa noite para todos. Obrigado, Roger e Gilberto, brilhando como sempre. Gente, boa noite para todos. Abraço.